falar do Cruzeiro, meu povo. Rafa Nobre, conta pra gente como é que foi o seu dia, porque eu sei que você e Edmar Oliveira estiveram lá na Toca da Raposa hoje, né, Xará? Nós estivemos por lá, né, Di? Pois boa tarde pra você mais uma vez, Xará. Boa tarde pra Di também, pro Lelhão e Samuca também aqui com a gente no Tempo Esportes. Pois nós estivemos lá na Toca da Raposa 2 pra acompanhar as entrevistas coletivas do Rafa Silva, atacante do Cruzeiro, e também outro atacante, o Gabriel Veron. Dois dos 6 contratados, pelo menos até aqui, né? O Cruzeiro já anunciou 6 peças para esse ano de 2024. Se a gente for pegar lá em 2023 ainda, finalzinho, o Zé Ivaldo, ainda teve Rafa Silva, Gabriel Veron, o Romero de Neno e o Léo Aragão. Então, as 6 peças, além, claro, da comissão do Larcamon, o técnico cruzeirense, e toda a sua comissão técnica, o argentino que já faz seus trabalhos na Toca da Raposa 2. A gente pôde acompanhar, né, a Toca da Raposa. Isso. Até bem diferente, você pode falar muito melhor que eu, né, de tudo que você conhece de lá, mas a Toca da Raposa 2 passando ainda por reforma, o campo 4 da Toca da Raposa, trocado todo o gramado, eles estão numa fase ainda, estão trocando todo o gramado do campo 4, a gente conversando com a assessoria do Cruzeiro, e o Faleiro confirmando isso com a gente, um outro gramado será implantado lá, uma qualidade bem superior à que tinha anteriormente. Então, do ponto de vista de quem entra na Toca da Raposa, entra com o campo 1 logo à sua esquerda, em seguida aquele campo 2 que os jogadores profissionais hoje treinam mais nele, o campo 3 que é um campo sintético, e essa grama, que vai ser uma grama natural, vai ser implantada nesse campo 4. É um processo, não é uma obra muito grande, então a previsão é de que possa ser tudo liberado o mais rapidamente possível. Não tem uma data muito certa ainda, não tem uma data cravada, mas não deve demorar a reforma desse campo 4. Então, a Toca da Raposa, a gente pôde acompanhar também isso lá no centro de treinamento do Cruzeiro. E aí, pra gente poder falar desse contato que teve com esses 2 jogadores, os 2 novos jogadores, o Rafa Silva nem tanto, né? Já figura conhecida pelo torcedor cruzeirense, em 2022 ajudou no acesso do Cruzeiro à Série A, aquela campanha com o Paulo Pesolano e toda a turma, foi uma figura muito importante, um atacante importante naquele acesso, mas o Gabriel Veron, o torcedor conhece dos tempos de Palmeiras, e ele falou da felicidade, da alegria em vestir a camisa do Cruzeiro. A gente pôde sentir, acompanhar isso de perto lá, né, Di? Verdade. E falando até, né, da questão do Veron especificamente, que é realmente um recomeço para ele, né? E acho que ele sentiu por parte do treinador e do Cruzeiro, né, na opção de vinda pelo Cruzeiro, quando ele fala da questão do departamento médico e tudo mais, ele sentiu que aquilo realmente poderia ter essa junção, né, do que é melhor para ele tecnicamente como jogador, né, com o treinador que tem e que está apostando nele, né, e que ele falou isso o tempo inteiro, né, que o treinador conversou muito com ele nessa relação. Além do departamento médico, com um cuidado muito grande, outro departamento que ele elogiou muito, né. Então, acho que dentro dessa postura, a gente entende por que ele, tendo outras propostas como tinha, né, ele não desaprendeu de jogar, ele ainda é o mesmo do Palmeiras, né, talvez aí nessa questão disciplinar, que ele também acabou explicando, mas assim, que ele não foi para outra equipe, que ele optou em vir para o Cruzeiro. Então o Cruzeiro usou essas armas que ele tinha, né, de um treinador que poderia dar a ele essa nova chance, e o fato de ter à sua disposição mesmo uma estrutura capaz de fazer com que o jogador se contundisse menos e tivesse realmente aí uma chance de jogar em melhores condições. E foi abordado também a questão que foi levantada pelo Sérgio Conceição, o técnico do Porto, que comandou o Gabriel Veron na última temporada, e ele também falou um pouquinho disso. A gente vai daqui a pouquinho trazer um pouco do que falou o Gabriel Veron, mas você também estava lá nessa muca, a gente pôde acompanhar aí de perto essas entrevistas coletivas. Qual que foi sua sensação, sua impressão desses 2 novos contratados aí pelo Cruzeiro? Boa tarde, Samuca. Fala, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Primeiro o Rafa Silva, né? Tá feliz da vida com esse retorno ao futebol brasileiro, ele que deixou uma ótima impressão em 2022, passou aí a temporada na Coreia, não teve uma temporada brilhante, pelo menos não se machucou, né? E agora a gente vê o jogador retornando aqui pro Cruzeiro e ainda com lenha para queimar. E eu já falei sobre isso aqui, o Rafa Silva, se ele estiver bem fisicamente, o Cruzeiro tem uma ótima opção
para centroavante. É um atacante que não é só de finalização, ele tem qualidade, tem força. Então, o departamento médico do Cruzeiro trabalhando aí como já trabalhou bem outras vezes, deixando o Rafa Silva, que hoje está a 100%, né? Deixando o jogador 100% durante todo o ano. O Cruzeiro terá sim uma boa peça para ser opção ali no ataque, e o ataque que sofreu muito na última temporada, principalmente as opções de centroavante. E o Gabriel Veron é um garoto que tem um potencial absurdo e agora depende dele, né? O Cruzeiro já vem trabalhando nessa questão aí de buscar um reequilíbrio muscular, ele falou sobre isso na entrevista, né? Que teve um déficit em uma perna identificado pelo departamento médico do Cruzeiro e que talvez por isso tenha sido o principal motivo de lesões seguidas lá nos tempos de Porto, mas é um garoto ainda, 21 anos, e se o Cruzeiro conseguir recuperar este atleta, o Cruzeiro terá um baita atacante na temporada de 2024, porque o Gabriel Veron tem muita bola, muita qualidade, é ficar bem fisicamente, colocar a cabeça no lugar, aproveitar essa chance, porque quando se tem alguns problemas, como ele não quis comentar, né? Mas, por exemplo, em uma das férias do Gabriel Veron, ele teve uma lesão muscular grave, jogando pelada, né? Lá no Rio Grande do Norte. Então, isso aí não deixa de ser um ato que pegou mal com a diretoria do Porto, com o técnico do Porto, Sérgio Conceição. E agora, depende só dele. Se estiver bem fisicamente e com a cabeça no lugar, vai dar muita alegria aí pro torcedor do Cruzeiro, eu não tenho dúvida nenhuma. Ô Samuque, quem sou eu pra falar, né? Nesse shape de nhonho que eu ando, mas não sei se você viu no dia do vídeo lá do Veron chegando na toca, a galera tava dando a zoada nele, falando do shape do atleta. Você falou aí de forma física, não só a questão das lesões, né? De tentar evitar, se prevenir, não jogar pelada, porque isso aí pode ocasionar uma lesão no atleta, mas cuidar do shape também, né, Samuca? Sim. O Gabriel Veron, ele já é forte, né? Ele é um jogador que hoje com os 21 anos, ele tem um físico que dá pra arrastar zagueiro, né? Tanto que se a gente buscar lances aí do Gabriel Veron, e com o passar dos anos ele foi ganhando mais massa também. Claro que ele não chegou na melhor condição física, mas também aquela imagem lá realmente não ajudou não, viu? Não ajudou, e quando aquilo vai pra internet, aí a turma começa a fazer um monte de piada, né? Mas deu pra ver lá hoje que em pouco tempo ele vai estar aí em uma condição física muito boa pra desempenhar o futebol e passar a treinar com bola. E a impressão que eu tive lá, do jeito que eu tava achando, eu pensei que eu ia encontrar pelo menos uns 2, né? Dele lá, não só um que tava lá, mas tá ainda, né, voltando de lesão, ficou um longo tempo parado, e a gente sabe também que condicionamento físico é quando você começar a treinar com bola, a treinar, a jogar também, é que você vai tendo aquele condicionamento físico ideal, mas não tá desse jeito aí que eu vi na internet não, viu, Rafa? Daquela reapresentação lá, às vezes ele tinha dormido no voo, né, e tava ali com o rosto um pouco inchado. Famoso jet lag. Até pro Lélio comentar sobre essa questão, eu também me surpreendeu, exatamente porque eu vi essa foto e ele não tá nada disso, muito antes, pelo contrário, ele tá muito mais forte, né? Você vê muito fácil os músculos dele e tudo mais, ele tem o corpanzil mesmo, faz parte da característica física dele, mas assim, tanto no caso dele quanto do Rafa Silva, se falou muito nessa questão física mesmo, da preocupação do Cruzeiro com a pré-temporada, com a questão física deles, né? O que mostra que essa comissão técnica já chegou bem inteirada do assunto, e ele me parece bem disposto a isso também. Lélio, Gustavo, a gente fez aquela zoada lá no Barba e tudo mais, só que é um cara, né, velho, que, já teve aí uma certa experiência fora, tem suas características de jogo, e o Gabriel Veron, uma das esperanças da torcida celeste, que se iludiu ano passado, mas quem sabe, né, esse ano a história seja diferente a esperança da torcida do Cruzeiro da China Azul, né, Lélio? O cara que leva o barba, cabelo e bigode a sério tem que ser internado, né? Nem nós podemos levar o programa a sério, viu? Nem a gente leva o programa a sério, imagina quem tá ouvindo. Mas, de qualquer maneira, o cara vai, ou ele chega
como alguns, né, atletas gostam de se cuidar, o cara já chega ali bem preparado, ou o cara vai chegar fora de forma mesmo. É normal. E aí, no decorrer desses próximos 15 dias aí, já não sabe como que é o planejamento do Cruzeiro para colocar o seu time em campo, né? Do Nico, como gosta de falar o Milhouse, aliás, o Samuel Venâncio, aí a gente vai ficar sabendo. Mas o certo é que o Gabriel Veron é como eu disse, e sem medo aqui de ser feliz. O Cruzeiro, ele fez uma reposição muito à altura do Bruno Rodrigues, ou melhor, ele, né, colocou um jogador melhor do que o Bruno Rodrigues na posição. Eu não tenho muita dúvida em afirmar isso, não, sabe? Então, agora é como o Samuel disse aí, depende dele, ele querendo jogar, o Cruzeiro vai ter um ótimo jogador que sabe atuar aberto ou pela ponta esquerda ou até mesmo pela ponta direita, se precisar. Foi uma excelente contratação, até que se prove ao contrário, né? Ou agora, o contrário. É isso, Lelão, pra gente poder trazer um pouquinho do que disse o Gabriel Veron hoje na Toca da Raposa 2, vamos começar separando aqui um trecho do que ele fala da sensação que é vestir a camisa do Cruzeiro e a expectativa dele para esse ano de 2024. Vamos ouvir o Veron. Tô me sentindo muito feliz de poder estar aqui. Agradecer primeiramente o Cruzeiro, né? Pela oportunidade, pela confiança. Eu vou ser um cara muito grato por isso. É um momento muito, não vou dizer complicado, mas é uma nova fase para mim, pelo fato de eu ter tido muitas lesões. E creio que é um recomeço, né? Nesse momento. E por isso quero agradecer pela confiança de todos. Tô me sentindo com a sensação muito feliz de poder voltar ao Brasil e voltar num clube grande quanto o Cruzeiro, né? Então, tô voltando com muita seriedade. É uma nova fase para mim da minha vida, como eu falei. E espero que possa dar a volta por cima, assim como todos esperam de mim, como eu já mostrei muitas vezes, e que possa ser um retorno muito vitorioso para mim e para o clube do Cruzeiro também. Agora um outro trecho muito importante dessa entrevista coletiva do Veron é o que o Samuca já tinha destacado desse problema que foi detectado com relação à parte física, especialmente ao trabalho da coxa, com uma coxa menor do que a outra, com a musculatura menor que a outra, o que acabou atrapalhando um pouco a vida dele em Portugal e esse início de trabalho também do Cruzeiro, o Cruzeiro fazendo um trabalho mais especial com ele falando um pouquinho desse problema que teve. Vamos ouvir. A gente sabe que o departamento médico do Cruzeiro é muito competente, então, como eu falei, foi um dos motivos para poder escolher o Cruzeiro e estamos fazendo um trabalho bem especial para que as coisas não possam voltar a acontecer como aconteceram nesses últimos 2 anos, de muita infelicidade pelo fato de ter muitas lesões, mas é um trabalho que vai poder me ajudar bastante pelo fato de eu tinha um déficit na coxa de uma ser mais forte que a outra, então a gente está tentando alinhar isso e as duas ficarem da mesma forma para essas coisas não voltarem a acontecer de novo. Ô Samuca, agora se a gente for puxar pela memória, a gente lembra no passado não muito distante o departamento médico do Cruzeiro sendo em alguns momentos até criticado, hoje de certa forma uma referência, né? Até que ponto você acha que um trabalho como esse, com o Gabriel Veron, pode trazer benefício para o clube de um modo geral? Sim, é só a gente buscar aí. O próprio Rafa Silva, ele teve um probleminha ou outro naquele 2022, mas é que ele vinha de uma cirurgia de ligamento cruzado e do momento de pandemia, então estava um longo período de inatividade. O William, lateral, o exemplo mais recente, o Cruzeiro colocou o William para fazer mais de 30 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro e jogos em que ele ia a maioria do tempo como titular. Quando não ia o jogo todo era 80, 85 minutos em cada partida e o Cruzeiro ganhou uma ótima opção. Então são profissionais ali, a turma da fisioterapia, o Eduester Lopes, né, que é o chefe do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, o Dr. Sérgio Campolina, que veio do Sada Cruzeiro, né, ainda é do vôlei também, mas é um dos profissionais aí mais gabaritados do esporte. Então o Cruzeiro está muito bem servido nesta área. Tem o Túlio Flores agora, que é
da preparação física, esteve no Atlético Paranaense. Então, o Cruzeiro está em ótimas mãos neste momento quanto a esse setor, né, de saúde. E é trabalhar, já identificaram aí esse déficit, né, que o próprio Veron comentou na entrevista e volto a repetir. Cruzeiro recuperando esse jogador, o Veron vai ser uma peça importantíssima na temporada de 2024. E ele falou, né, Samuel, Rafa e Lélio, que ele chegou até com muita vontade, né, de ir para campo e tudo mais, e ele explicou que vão ser necessárias 3 semanas, né, para que ele possa realmente trabalhar com bola, que já é uma coisa que ele gostaria, né, de estar fazendo o trabalho físico que está sendo feito em campo hoje, né. Aliás, é bom explicar que hoje em dia não existe mais só físico ou só com bola, você já faz o trabalho junto, até porque o jogador se sente melhor fazendo isso. E então que ele ainda não está ali do lado de fora fazendo o trabalho com o restante do grupo, exatamente por isso que o departamento médico e fisiológico e físico, enfim, todo o departamento médico do Cruzeiro optou para que ele tenha um cuidado maior neste momento, exatamente por essa diferença que ele tem entre uma perna e outra, ou na verdade entre uma coxa e outra, para que ele possa estar na melhor condição física dele e aí sim poder mostrar o que tecnicamente ele realmente pode. Legal, agora pra gente poder encerrar o que disseram os atacantes do Cruzeiro, vamos trazer a palavra também do Rafa Silva de volta à Toca da Raposa 2, falando dessa alegria e também a expectativa e esse retorno ao clube. Vamos ouvir o Rafa Silva. Em 2022, o Cruzeiro se encontrava num momento difícil, né, em reconstrução, como você disse, e conseguimos ter sucesso, né? Conseguimos subir para a Série A, ser campeão. E, como eu falei, 2023 foi um ano de aprendizado para o grupo, para poder começar a ficar mais cascudo, aprender com as derrotas, com as dificuldades, para 2024 agora poder buscar algo maior. E temos uma competição internacional esse ano, como você disse, e creio que a gente está forte para enfrentar qualquer dificuldade desse ano. Tá aí o Rafa Silva, né, Lélio Gustavo? Esse a gente já conhece, já viu em outros carnavais. Inclusive a molecada que tava lá hoje no CT, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Galera colou nele lá pra tirar foto, né? Não, colaram nele lá pra tirar foto. Empurraram ele pro buraco, pro meio, né? Foi e mesmo? Foram por cima. Foram por cima. Eu cheguei muito perto, eu não achava ele, não conseguia visualizar onde ele tava de tanta criança, né? Foi muito legal. Tem um menino legal. que tá abraçando ele, quase que puxando o pescoço dele assim de lado pra tirar e a foto. Ficou muito bom aquilo, o nome véio. dele, foi muito bacana. Foi muito muito bacana, da hora. Foi muito legal. Rafa Silva de volta aí, Lélio Gustavo, pra ajudar o Cruzeiro na temporada 24. Qual a sua análise do jogador? Te lembras dele aí na primeira passagem? Claro, ele chegou. Opa! Ele chegou no momento importante da Série B do ano retrasado e foi importantíssimo, sem dúvida alguma. Não só ele, como o Bruno Rodrigues naquele momento. Ele deixou os gols. O próprio Luvanor, mas como o Samuca disse, ele teve alguns problemas de lesão, mas ele deixou boa impressão. É um jogador com passagem pelo futebol europeu, né? Jogou na Espanha, se eu não estiver enganado, e esperamos que ele esteja inteiro para ajudar o Cruzeiro nesta temporada. Agora, a posição dele, ele é um centroavante ou ele é um atacante de lado, hein? Porque o Pesolano, pra ele não tinha muito dessa, porque o centroavante era o Edu, mas de vez em quando tinha aquele rapaz que era do Atlético Paranaense, como é que é o nome dele? É Jajá, que era o nome dele? Já. Era Jajá, né? Ele já formou até o ataque Jajá, Rafa Silva e Bruno Rodrigues, sabe? Então é um jogador que pode atuar em outras funções do ataque, se eu não estiver enganado e sendo traído pela memória. Vocês podem me ajudar? Não. Interrogação. Sim, ele jogou em várias posições, a gente até disse sobre isso, né? Ele era meio que um jogador coringa, né? Jogou como meia, jogou como atacante, jogou pelo lado, jogou pelo outro, mas a informação que a gente tem a princípio, Lélio, é que o Cruzeiro está próximo de anunciar um atacante de beirada mesmo, um cara que jogue mais pelo lado até do que efetivamente o Rafa faz, mas ele é um jogador que pode atuar ali no ataque em várias posições. Então, pelo que tem sido informado,
O Cruzeiro acho que deseja ter 3 centroavantes. Isso. Então ele teria 2, o Dineno e o Rafa Silva, correto? Exatamente. então Ele até falou dessa disputa de posição, né, Rafa? O Rafa faz outras funções, mas assim, se for definir, ele é um 9, né? Ele até falou mesmo dessa briga pela camisa 9, né, do Cruzeiro, que ele... Falou. Boa. A ideia dele é jogar mesmo com a camisa 9, todo atacante pensa em jogar com a 9, ele assim, se ele entendo que se ele puder escolher, ele vai querer a posição de ofício dele, sim o camisa 9, assim como não era Bruno Rodrigues ano passado, né? Jogou, fez essa função, mas não era muito a dele ali, né? Ele pode até fazer outras funções em campo. Você falou, Charado, só pra gente passar a informação, não perder o fio da meada aqui, você falou dos garotos que estavam lá, eles fazem parte do projeto Cruzeiro Camp, que oferece a esses garotos uma experiência de vivenciar um dia de jogador no Cruzeiro. Eles fazem um trabalho na Toquinha e depois na Toca 2 e aí participam também de algumas atividades, com uma visita também com os profissionais. Então eles fazem e fizeram isso. É um programa destinado aos meninos e meninas com 132 alunos. Então é um projeto bem legal de uma imersão que faz o Cruzeiro a Toca da Raposa 2 ao centro de treinamento. Papel importante também do Cruzeiro, né, Samuca, para fechar sua participação aqui conosco no programa, tem que ter esse lado social também. É importante o clube passar essa imagem, né, meu velho? Exato. E numa dessas aí você encontra um talento aí espalhado em vários desses projetos, né? Então, e foi bacana, o Rafa Silva ficou feliz da vida, ele compartilhou nas redes sociais dele, isso é legal demais, esse carinho da garotada aí não tem preço, viu, Rafa? Samuca, até amanhã no Tempo Esportes, um abraço pra você, meu querido. Valeu, um abraço, tamo junto. Boa, ainda temos um tempinho aqui dentro desse primeiro bloco do Cruzeiro. Vamos falar da copinha, né, Xará? Porque tem bola rolando pela Copa São Paulo. O Cruzeiro tá jogando nesse momento, 18 minutos do primeiro tempo. Fernando fez 1-0 pro Cruzeiro, a gente falava tanto do... Aleluia! Olha, tá aí, hein? Fernando fez o gol do Cruzeiro, 1-0. O Cruzeiro joga contra o União Mogi, uma vitória classifica o Cruzeiro para a próxima fase. O Cruzeiro está conquistando essa classificação com essa vitória, e aí o Cruzeiro, 18 minutos ainda, primeiro tempo, muito jogo pela frente. A gente, até o destaque final, traz aqui do que tem do Cruzeiro na Copinha, mas enfim, pra gente poder falar um pouco mais do Cruzeiro, teve alteração de data também do Cruzeiro, que vai jogar na 4ª rodada do Campeonato Mineiro. O jogo contra a Patrocinense estava marcado para uma quinta-feira, dia 8 de fevereiro, 8 horas da noite, foi alterado para sexta, 8 horas da noite. Horário sensacional, hein, Lelhão? Sexta-feira, 8 horas da noite, 4ª rodada, Cruzeiro e Patrocinense, e o local tá mantido, Mineirão. Quem comprou já tá pouco se lixando pra competição, né? E ainda vai colocando esse tipo de horário, cara. O Campeonato Mineiro já não tem, assim, grandes atrativos. A verdade é essa. Não tem como a gente negar. É um produto que a gente vai transmitir, sim. Mas você também falar, nossa, eu tô aqui muito ansioso para ver o Campeonato Mineiro. Mentira, a gente quer ver o Campeonato Brasileiro. É isso que a gente quer ver. Aí o cara coloca um jogo sexta-feira, 8 horas da noite, brother. É complicado, viu? É desvalorizar ainda mais o que já não é lá tão bom assim. A minha opinião é essa. A minha também, eu tô louca pra ver a final do Campeonato Mineiro. Você não tá não, Rafa? Não. A final. A final. Final é legal. Eu acho final é legal. A final, né? A final. Mas aí eu falo isso, é o primeiro jogo que eu tiver a oportunidade de acompanhar no estádio, eu tô lá. É verdade, mas é o que a gente tem pro momento, né? Até começar a Copa do Brasil e Libertadores e Sul-Americana, não sei o que lá. Você sabe do negócio, Mara? Os campeonatos estaduais, acho que o pernambucano começa meio de semana, o campeonato baiano no fim de semana. Eu vou te falar que eu tô sentindo uma saudadezinha de futebol brasileiro. Eu também tô sentindo. Mas assim, né? É meramente pra matar a saudade, porque o produto mesmo. E o Nordestão lá, começa quando? A Copa do Nordeste já estamos com os jogos de fase preliminar, que até o Santa Cruz rodou, né? Perdeu pro Altos do Piauí, não tem mais jogos de Copa do Nordeste. Tem tem os jogos agora de finais do playoff. Então, de 8 times, 4 se classificam pra fase de grupos. E o Santa Cruz, tradicionalíssimo, não tá nessa, Dimara.
Santa Cruz Futebol do tem. Recife. Não, tá um negócio absurdo. ué. O Sport 2 anos batendo pra não subir, o Náutico, né? Não existe. E o Santa Desculpa. Cruz. Não, é sério, É verdade. E a gente fala, não é metendo a ripa, não, viu, torcedor É porque a pernambucano? gente Se porventura tiver gostaria alguém. de ter. Justo, né? justo. E o Santa Cruz, ele tem garantidos mais 9 jogos na temporada, porque nem na série Nossa, dele tá. gente, é mesmo. Só campeonato estadual. Muito triste. É. Muito triste. Complicado, turma.